Queridos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos com vocês. Aqui é o pastor Cristiano Matias, pastor do setor Mapim, de Várzea Grande, Mato Grosso. Nós estamos com esta lição número 10 da revista da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus no Brasil. Para nós é uma alegria muito grande estar com você nessa oportunidade, independente do momento, do horário que você esteja assistindo esta aula. Nós queremos compartilhar com você os tópicos concernentes à lição que estabelece os princípios divinos através da revelação da sua palavra. Então aqui nós temos a lição 10, 6 de setembro de 2020, com o tema Provai se os Espíritos são de Deus. Está comigo o evangelista irmão Claudines. Claudines, a paz do Senhor, pode fazer suas apresentações aos nossos irmãos. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma pré-aula do Sistema Virtual do Setor do Bairro Mapim. E nós temos aqui, ao vivo, aqui, o nosso pastor do setor, Cristiano Matias, que para mim é uma honra de estar do lado dele aqui e aprender a palavra de Deus. E a lição de hoje é importante e com certeza vamos poder explorá-lo, nessa lição maravilhosa, pastor Cristiano? É verdade, Claudines. Claudines é humilde, mas o Claudines ele é graduado e pós-graduado em teologia e tem sido uma ferramenta muito poderosa nas mãos de Deus para a transmissão do Evangelho através do ensino conciso e sistemático das Escrituras Sagradas. É uma honra para mim, Claudines, estar com você aqui essa oportunidade. Vamos fazer a leitura do texto áureo, Claudines, da nossa lição, e vamos compartilhar com os irmãos alguns pontos, os objetivos específicos. Depois vamos fazer de forma bem limitada, evidente, porque não queremos que esta aula seja muito extensa. São apenas explicações bases para que você tenha uma visão, uma visão maior, para que você possa ter uma condição de transmitir a sua aula com um pouco mais de conhecimento, sabendo que a lição é uma lição prática, que ela deve ser desenvolvida e aplicada para a sua vida diária como cristão. O textuário diz assim: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 1. A verdade prática nos diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A nossa lição bíblica em classe, ela está em Neemias capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 14, também em 1 Tessalonicenses do capítulo 5, verso 20 e 21, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Neemias capítulo 6, versículo 10 diz assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Verso 11. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Versículo 12. E conheci, eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Versículo 13. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Amém? Vamos fazer uma oração, para iniciarmos essa lição. Temos certeza que nossos irmãos que estão nos assistindo agora estão com o coração adelantes em ter um pouco mais de abrangência no seu conhecimento. Querido Deus, nós te agradecemos por nossos irmãos ouvintes que estão nos assistindo agora.
que o Senhor possa abençoar cada telespectador, estendendo as suas mãos sobre cada um, dando sabedoria, graça e discernimento em tudo que será dito e falado, sabendo que não somos detentores da verdade completa, mas aqui apenas estaremos dando alguns pontos de vista instruídos dentro do contexto bíblico, para que em tudo o teu nome possa ser glorificado. Para tal, nós pedimos em nome de Jesus a ajuda do Espírito Santo, desde agora e sempre. Amém. Queridos, nós temos alguns objetivos específicos e também o objetivo geral dessa lição. O objetivo geral dessa lição é levar os nossos alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Isso é muito importante. É muito evidente que nós devemos levar aos nossos ouvintes, que são os nossos alunos, a plena convicção do que é esse entendimento. Discernir os espíritos e julgar a profecia. Então esse é o nosso objetivo geral, que deve ser aplicado aos nossos alunos. Os objetivos específicos são 5 nesta lição, né? Então, nós devemos atingir de forma plena em cada tópico, por exemplo, né? O objetivo 1, referindo-se a cada tópico concernente aos seus respectivos subtópicos. Nós temos que trazer de forma sistemática o entendimento, não perder tempo com palavras vãs, enrolando a lição, mas aplicar diretamente o assunto principal. Não tentando também trazer experiências pessoais sobre profecias que, porque a profeta apareceu na igreja tal e falou assim, não cumpriu. Não, corte isso, aplique mais o texto bíblico. Se você tiver um exemplo plenamente pautado no que as escrituras dizem, aplique-o, que será de grande valia para os seus alunos. Tá? Então, os objetivos específicos: primeiro, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. 2, ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. E terceiro, salientar que devemos julgar as profecias. 4, mostrar por que devemos julgar as profecias. E 5, pontuar como devemos julgar estas profecias. Então, são os 5 pontos que são os objetivos específicos, devem ser aplicados à nossa classe de forma sistemática dentro do contexto bíblico, para que você não venha se perder na sua aula e confundir os nossos alunos. Nosso aluno, ele deve sair com a sua mente esclarecida. O salmista disse no Salmo 119, de forma evidente, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja, contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Então, nós temos que ter esse entendimento que a palavra, ela revela, ela dá esclarecimento e não confunde. Então, o professor não pode confundir os seus alunos. O seu aluno deve sair com a sua mente esclarecida de forma clara, dentro do contexto bíblico aplicado na nossa lição. Então, caro professor, caro aluno que você está assistindo a esta breve aula que estamos aqui, a nossa introdução, ela traz um ponto específico dizendo: na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar essa lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Não só de uma influência direcionada por pessoas, atacando a nossa índole, a nossa moral, mas também, aqui o texto está dizendo que nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas que criam, né, mentiras e lisonjeiras na sua mente e depois abrem seus lábios para proferirem abominações, dizendo os tais que são profecias ditas até mesmo em nome de Deus. E por isso nós devemos tomar cuidado nesta aplicação e a cautela de discernir bem as pessoas que estão em nossa volta, né? A Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis a árvore, né, professor Claudines? Com certeza, né? Inclusive, em todo o texto sagrado, ao analisar não simplesmente a profecia, mas a vida do profeta, para ver se condiz se realmente o que a Bíblia, o que ele deve, segundo a Escritura, que é a Bíblia Sagrada. Então, o fruto e obras andam juntas, conjuntas. É como se fosse graça e conhecimento ao mesmo tempo. Então, a obra
e fruto são conjuntas. Então é impossível sim analisar a vida de um verdadeiro profeta através das suas atitudes, através das suas ações, através do seu caráter, da sua personalidade dentro de uma vida, dentro de uma sociedade da ordem eclesiástica, pastor Cristiano. É possível. Por isso que nós devemos, como igreja do Senhor Jesus, invocar o nome do Senhor e pedir que Ele nos conceda o Espírito do Senhor para discernir estes espíritos maus que estão em proeminência nessa atualidade da igreja na terra, não é, professor Claudinho? Está em avanço, em expansão, em crescimento, porque as pessoas estão perdendo o seu valor de vida devocional a Deus, uma vida dedicada à oração, consagração, para que então você seja sensível ao Espírito Santo, que vai lhe dar discernimento quando Deus fala e quando o homem está falando. Eu sempre digo, pastor Cristiano, que quando a pessoa recebe uma profecia ou uma profetada, como se diz, porque é como se guardar dentro de um cofre ou dentro de um baú. Porque existe vários tipos de profecia, né, pastor Cristiano? Existe a profecia da carne, a profecia que vem de Deus e a profecia que vem da parte do inimigo. Então, se vir da carne, não vai se cumprir. Se vir do nosso inimigo, das nossas almas, que é o nosso adversário, também não vai se cumprir. Vai tentar nos atrapalhar, né? Vai tentar atrapalhar como atrapalhou a Neemias, Sambalate com as suas turmas e todos aqueles falsos profetas, tentou denegrir a imagem de Neemias, mas eles foram fiéis até o fim. Então, enfim, são assuntos importantes que com certeza é de muita valia. Muito bem. Então, queridos professores e alunos que estão nos assistindo nessa oportunidade, o primeiro tópico tem o título dizendo assim: cuidado com os falsos profetas. O subtópico 1 nos traz um seguinte tema: os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Agora perceba, antes de nós lermos aqui, professor Claudinho, como os observadores, que são os nossos inimigos, que estão à espreita, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como? Leão. Ele está à nossa espreita, observando as nossas ações. E como cristão, e a Bíblia diz aqui, que os judeus lá no passado davam muito valor à profecia, porque eles acreditavam piamente que o profeta falava em nome de Deus. Olha a seriedade, professor. Os profetas falavam em nome de Deus. Então, eles observaram, os inimigos do povo de Deus observaram que eles acreditavam piamente na profecia. Então, aqui nós vamos fazer a leitura e você vai entender já o contexto de forma muito expressiva. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus, por ocasião da construção do muro. A comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam a proposta de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Tobias, Sambalate, conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Olha só como é muito sério esse assunto, irmãos. Aqui tem um leque muito grande que nós podemos entrar. Aqui também dá para colocar aqui um ponto sobre os profetas que querem pregar nas igrejas, ou os pseudos pregadores que estipulam valores, né, comercializando a obra de Deus. Isso é um assunto muito abrangente, que abre-se muitas portas e janelas para você entrar e sair por elas. Mas vamos lá. Aqui você percebe que os samaritanos lembraram-se das profecias de dois grandes profetas, Ageu e Zacarias, que profetizaram a reconstrução do templo. De tal maneira, Zacarias e Ageu, eles incentivaram o povo, motivaram o povo à reconstrução e exortaram eles dos seus maus caminhos e dos seus pecados, das suas transgressões, dizendo que eles deviam se voltar a Deus.
eles estavam tendo prioridades erradas e valores invertidos. Ageu de tal maneira dizendo que eles investiam o seu dinheiro e colocavam num saquetel furado, porque não investiam mais no reino e na obra do eterno Deus. Então perceba que estes homens eles tinham uma graça profunda com Deus, uma comunhão plena e profetizavam em nome do eterno Deus. Agora, quando você observa o texto, ele está dizendo que a construção havia sido parada por 15 anos e depois recomeçou através da palavra profética, dos profetas que Deus levantou para motivar o coração do povo. E sendo assim, isso continuou até a sua inauguração, ou a conclusão. A casa de Deus foi restabelecida. Por ocasião da mudança ou da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos foi interrompida. Por quê? Porque os mesmos não coadulavam. Mesmo assim, nós sabemos que não existia comunhão entre samaritanos e judeus. Tanto porque o seu costume era um costume ímpio, imoral, profano, decadente e que afastava o homem completamente de um plano divino de santidade. E o judeu se aproximava mais a Deus, mesmo em decadência espiritual em que eles estavam, não tendo a mesma regra espiritual anterior, não havia mais um sacerdócio eficaz que exercia o seu ministério, desenvolvendo a exortação à santidade ao povo e levando o povo à adoração ao Deus verdadeiro, como eles dizem na Torá, ao Eterno. Você vai ver essa expressão Eterno e Senhor na Torá, modificando em alguns pontos. Então é sempre Eterno e Senhor. Nunca Deus, você vai ouvir a palavra Deus literalmente por causa dos pseudos deuses da época. Então era sempre o Eterno ou o Senhor, tá? Yahvé. Então você vai perceber que por causa disso eles queriam fazer uma aliança meio que forçada com os judeus. Os samaritanos queriam se unir meio que forçadamente com os judeus para tentar depois usufruir do poder e da alegria de estar no templo servindo a Deus, aparentemente, e sacrificando, não é? E os judeus, sábios e inteligentes que eram, sabiam que se eles permitissem os samaritanos a colocar a mão em uma das ferramentas e tocar nos objetos para a reconstrução do muro, eles também teriam direito ao usufruir daquele muro. E eles não queriam isso, eles não queriam acordo, aliança com os ímpios, com os homens cruéis e imorais que eram os samaritanos. Então, eles recusaram todas as propostas, todas as ofertas, e a Bíblia diz que eles não queriam esta aliança, esta amizade com este povo. Então, professor Claudines, observe que eles queriam, de alguma forma, influenciar os judeus a aceitarem o seu trabalho. E como eles não conseguiram persuadi-los, o que eles fizeram? Chegaram em alguns profetas que eram falsos profetas, que andavam profetizando de um lado para o outro, para tentar trazer influência ou trazer algum benefício pessoal, porque é assim, professor Claudines, tem muito pregador que gosta de profetizar tentando trazer benefícios próprios para si, né? O que ele faz a primeira coisa? Profetizar para o pastor da igreja. Isso, se é um pastor de setor, ele vai, olha, Deus vai te levar para outro setor, vai te dar uma igreja boa, tem um povo te esperando, glória a Deus. São as mensagens que os pastores ouvem costumeiramente desses pseudos profetas. Dificilmente um profeta desse vem trazendo uma mensagem de exortação, mas sempre de exaltação, de bênção, de benesses divinas, de dádivas de Deus para a nossa vida. Então é muito perigoso esse tipo de gente, né, professor Claudines? E os profetas de hoje só profetiza bênção, né? Sem falar que o profeta no Antigo Testamento, ele custava a própria vida se ele profetizado alguma coisa que não fosse da vontade de Deus. Foi por isso que Neemias, ele correu o risco, mas só que eles caíram por terra, o povo samaritano, porque Neemias estava orientado por Deus. Olha só, Neemias era um homem de oração, né? Há uma diferença entre um homem natural e um homem espiritual. Então Neemias era um líder eficaz, um homem com visão, mas um homem de oração. Perceba que quando ele foi conversar com o rei, ele orou e jejuou, para depois conversar com o rei. Quando ele chegou em Jerusalém destruída, ele andou orando e jejuando, para depois começar o trabalho de incentivar e motivar o povo. Então a vida de Neemias era uma vida pautada em oração, em comunhão com Deus,
para Deus dar direção a ele. E aqui você percebe que com essa influência dessa profetisa Noadias, querendo atemorizar Neemias, dizendo, olha Neemias, você vai morrer, você está correndo risco de vida, você está em perigo de morte, olha, você tem que correr para dentro do templo, isso era proibido, não podia acontecer isso. Se Neemias fizesse tal ação, ele poderia ser acusado, né, de blasfêmia, até mesmo contra o templo do Senhor, e ser levado à morte. E isso era muito sério. Veja outro exemplo, muito expressivo, que nós temos aqui, que Balaão também foi subornado para profetizar a bênção para o povo rebelde. E o que Deus fez? Deus permitiu que aquele animal irracional alertasse Balaão do risco que ele estava correndo e o mal que viria sobre ele. Então perceba que o falso profeta, ele é devastador para si mesmo, para a pessoa que ele vai entregar a mensagem mentirosa e falsa, e para as pessoas que estão em volta ouvindo, que vão ficar na expectativa de alguma coisa, ou de uma bênção ou de um juízo. Então é muito importante nós entendermos que toda falsa profecia tem um desgaste emocional, psicológico, social, porque ela envolve a pessoa como ser humano, indivíduo, a pessoa como ser humano, família, a pessoa como ser humano, coletividade na comunidade cristã em que ela habita ou na comunidade social em que ela está vivendo. Então o problema e o perigo dessa falsa profecia é a destruição do caráter e da moral. O professor Claudines, um certo puritano inglês, disse que se constrói a vida durante muitos anos. O curso da sua vida é construído durante muitos anos, mas por uma palavra maldita, falada de forma errada e contrária à sua índole, à sua moral, todos os anos que você construiu de moralidade da sua vida, cai por uma palavra de uma pessoa usada pelo inimigo, pelo diabo, a expressão é essa, usada pelo diabo, para destruir o seu caráter e a sua moralidade na sociedade. Então nós devemos tomar muito cuidado com esses pseudos profetas que estão surgindo, dizendo que em nome de Deus estão fazendo coisas grandes por aí. E sem falar, pastor Cristiano Matias, e quantos esses profetas, pseudo-profetas, que profetizaram para a vida de certas pessoas que estão distanciadas da presença de Deus, morte espiritual. Nós tivemos muitos exemplos aí, Claudinhos, alguns anos atrás, e até alguns dias atrás, pessoas que entravam no Facebook, colhiam os dados das pessoas, chegavam nas igrejas que eles iam pregar, e depois começavam a citar tudo aquilo que eles leram no Facebook, e as pessoas emocionadas acabavam sendo seduzidas por esse engano devastador. Então devemos tomar cuidado. O falso profeta, ele não pode encontrar guarida, como nosso comentarista disse aqui na lição, nas nossas igrejas. E nós somos pastores, devemos estar pedindo a Deus misericórdia para que a nossa igreja, o nosso povo, os nossos irmãos e irmãs sejam preservados debaixo da potente mão de Deus. Muito bem. O segundo tópico diz assim: Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Neemias recebeu a mensagem direcionada de juízo. Olha, estão querendo te matar. Corre lá para o templo que você vai preservar a sua vida lá. Você vai pedir por sua vida. Olha só. E ele o fazia, em primeiro lugar, ele estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria, Neemias disse, porque ele era um homem de Deus, um homem fiel, sincero. Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Se entrasse, seria morto. Olha só. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias de Sanbalate, para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pode dizer: conheci que não era de Deus. Isso aqui é muito lindo, professor Claudines. Porque quando você tem o discernimento, você vai analisar de forma racional. Olha só o entendimento. Analisar de forma racional a profecia que foi dita a você. Então tenha cuidado, você vai ouvir a profecia com muita atenção, com muito cuidado. Depois de ouvir a profecia, com muito cuidado, com muita cautela, você vai examinar todas as palavras ditas pelo pseudo-profeta e vai examinar segundo a palavra de Deus, se ela realmente veio da parte de Deus,
ou veio da parte do emocional do profeta, ou veio da parte do próprio diabo usando os lábios desse pseudo profeta. Depois que você examinar a profecia, então você vai dar o veredito, se é da parte de Deus ou não. Se for da parte de Deus, você vai esperar o seu cumprimento. Se for da parte do homem, ela cai por terra naquele mesmo momento. Se for da parte de Satanás, você vai orar ao Senhor Deus, quebrando toda a maldição proferida contra a tua vida. Amém? Professor Claudinho. Interessante, professor Cristiano. Só para dar uma mesclada aqui, para dar uma animada aqui nessa aula, uma vez um pregador contou a história de um profeta que profetizou para um irmão: eis que Deus vai te dar um útero novo. Falou: não, irmão, eu sou homem, mas receba a si mesmo. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem cada tipo de pessoas infiltrados no meio do povo de Deus. Inclusive, professor Cristiano, não tem como nem tirar, né? Mas naquele dia, no dia do juízo final, Deus vai separar o trigo para um lado e o joio para o outro lado. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para onde, professor Cristiano? Vai para o fogo. Para o fogo eterno. Interessante que essa palavra que o Claudinho disse aqui há pouco não é uma piada. Porque aconteceu, o profeta veio de olho fechado, viu a irmã, e a irmã mudou de lugar e o irmão veio para o lugar dela. E ele já veio e colocou a mão direto na cabeça dela, pensando que era a irmã. Mas na verdade, quem estava no lugar da irmã era o irmão. Aí quando ele abriu o olho e viu que profetizou o negócio errado, já tinha soltado e ele falou: então receba assim mesmo. Né? Então é muito séria essa questão. O diabo, ele faz suas atrapalhadas para tentar confundir o servo de Deus fiel, e por isso nós cristãos devemos orar pedindo a Deus discernimento, para que o espírito mal não nos engane, não nos dê um espírito de desânimo, de tristeza e até mesmo depressivo num momento como esse. Então perceba que Neemias, ele conseguiu discernir, e ele disse: conheci que não era de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isto. Pastor Cristiano, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O profeta, ele pode barganhar com Deus? Deus, ele profetiza na vida da pessoa e diz: olha, se você receber a cura, porque Deus está me dando a revelação, você tem que depositar X valor. Isso é certo? Isso é um pecado grave, né? De graça receber, de graça dai. Mas foi Simão que queria, né, pastor? Simão queria uma porção daquele poder que os ele colocava a mão, as pessoas recebiam o Espírito Santo, era um avivamento ali verdadeiro. Ele ficou enlouquecido, né, com o desejo do poder. O problema do homem querer poder, e se não tiver humildade, é perdição para a sua alma, né? É perdição para a sua vida, é uma destruição completa para o seu viver. E aqui nós temos o resultado disso, né? Morte física e morte espiritual. E nós temos aqui pregadores aí no Facebook de quilo, né? Vamos colocar assim, de kilobytes, né? Nós temos de megabytes aí, milhares de pregadores do Facebook que estão profetizando e dizem assim: irmãos, olha, se você sabe, nós estamos em pandemia, eu preciso do seu apoio, da sua ajuda, eu estou aqui sendo usado por Deus. Olha o peso da palavra. Eu estou sendo aqui usado por Deus para lhe transmitir uma mensagem profética, abençoando a sua vida. Eu estou pedindo para você me ajudar. Deposita aí uma oferta para me sustentar. Então perceba que isso é um problema e uma grave circunstância que devemos tomar muito cuidado. Então, penere bem essa situação para que você não caia no erro e num pecado gravíssimo. O segundo tópico diz assim: a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Primeiro tópico do segundo tópico, primeiro subtópico diz assim: no Antigo Testamento. O trágico exemplo relatado em 1 Reis 13, um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio, rei de Israel, que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Verso 2. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis 13:3.
Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a mão sobre o altar, ordenando que prendesse o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito, a pedido do rei. O profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para que a ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e não bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. 1 Reis 13:9. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta, e sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltastes a comer pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de ter comido o pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou-o no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Olha só, é a parte A aqui do tópico. Isso aqui é muito complicado, né, professor Claudines? Por quê? Deus deu uma ordem ao profeta profetizar contra o rei ímpio, dizendo que viria um homem chamado Josias, logo que mataria muitos profetas, e queimaria esses profetas ali, ficaria só cinza dos ossos naquele altar. Aquele rei ficou enfurecido com aquela profecia, porque ele não creu, e levantou a mão para apontar: prendam esse homem. E como ele era um homem de Deus, a mão dele ficou mirrada e ele não conseguia retornar a sua mão. Se sucedeu que ele clamou ao profeta, dizendo: ó profeta, tem misericórdia de mim, rogue ao Deus dos céus, ao Eterno, para que a minha mão volte ao normal. E o profeta, por misericórdia, clamou ao Deus do céu e a sua mão voltou ao normal. E assim aconteceu que a história rodou. E o velho profeta, que não tinha mais nenhum tipo de sentimento com Deus de verdade, correu até ele e disse: olha, vem comigo para minha casa, vamos comer pão lá. Mas Deus havia dado uma ordem ao profeta para ele não voltar e não comer pão, e ir embora. E o que ele fez? Desobedeceu a ordem divina. Ele retornou. O que nós aprendemos com isso aqui, Claudinos? Porque o mal que veio sobre ele foi a morte. E de tal maneira que Deus usou o próprio profeta mentiroso para revelar a verdade para ele depois, dizendo: olha, porque você foi desobediente, você vai morrer e não vai ser sepultado no sepulcro dos seus pais. E o texto bíblico é tão claro que ele vai embora, o leão pega ele no meio da sua trajetória de viagem e o mata. E o sacerdote velho vinha seguindo ele para ver até onde ele ia, porque ele sabia que ele ia morrer, porque Deus verdadeiramente havia falado com o velho profeta. Então, perceba bem que nós devemos tomar muito cuidado quando Deus fala conosco, que nós reconhecemos a voz de Deus, em não desobedecer a voz do Deus Todo-Poderoso. Sem falar, pastor Cristiano Martins, quantos pregadores, né, que foram pregadores realmente, pessoas que foram bem vistas na sociedade, nas redes sociais, e hoje já não vê mais, distanciam-se da presença de Deus, porque talvez seja pelo lado da desobediência, né, pastor Cristiano? É verdade, nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo é o nosso adversário. Ele está à espreita, como Tobias, Gessem, o Arábio, estão lá, Chambalate, tentando destruir o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então, cuidado, irmãos, para não voltar pelo caminho do profeta velho e sentar na sua mesa e comer pão, porque você pode proceder à ruína da sua vida, do seu ministério, da sua casa, do seu lar, da sua família e dos seus negócios, e ter a vida completamente destruída. Se Deus falou não, não vá. Se Deus falou fica, você fica. Se Deus falou come, você come. Se Deus falou não coma, não coma. Vigie, peça a Deus discernimento e direção para que você cresça na presença do Todo-Poderoso. B. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra de Deus, havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Olha só, capítulo 29 de Jeremias é um capítulo de muita batalha, de muita guerra, de conflitos.
Jeremias enfrentou muitos profetas, de tal maneira que, em uma das suas revelações, ele disse que muitos profetas vinham criando profecias na sua mente, dizendo: sonhei, sonhei. E esse negócio de sonhar, sonhar, irmão Claudines, é muito sério. Porque às vezes a pessoa está na igreja vivendo uma situação difícil e a pessoa meio, parece que já conhece um pouco da vida da pessoa, já ouviu falar de alguma coisa. E aí ele disse: ah, irmão, eu tive um sonho. Ô, irmão, eu tive um sonho. Oh, meu Deus. E aí o problema é grave. Mas será que foi Deus mesmo que deu o sonho a essa pessoa? Então por isso nós devemos fazer como Neemias. Fazer o quê? Fazer o quê? Testar. É fazer uma avaliação. Fazer aí uma varredura para ver se realmente essa profecia veio da parte de Deus ou do diabo. Se esse sonho veio de Deus ou do Satanás. Devemos tomar muito cuidado com isso. Esse negócio de sonhei, sonhei é muito perigoso. Então nós devemos pedir a Deus que nos dê graça para podermos vencer sobre essas questões. C. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, existiu um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscá-lo disseram-lhe: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz profetizam coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra com a palavra de um deles e fala bem. Então disse Micaías: que o Senhor me disser, lhes falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Olha só, essa história aqui é muito profunda, né? Micaías, um homem de Deus sincero, e ele não queria transgredir ao Todo-Poderoso. Acabe tinha junto com ele dezenas, centenas de homens que falavam bem em nome dele para sentar à sua mesa, comer o banquete do rei, desfrutar das coisas boas que o reino oferecia, né? O poder, a influência do reino oferecia. Agora perceba bem, professor Claudines, vale a pena você desfrutar dos benefícios desta terra e viver uma vida no pecado, sabendo que você vai morrer e vai para o inferno? E você vai continuar profetizando coisas agradáveis ao povo para que as pessoas te ajudem? Nós temos uma dezena de profetas aí, como os profetas que estavam com Acabe, que andam na porta dos empresários, chegar lá dentro e Deus mandou vir aqui, varão, homem de Deus, mulher de Deus, Deus mandou vir aqui para trazer uma mensagem do céu para o teu coração. Deus vai abrir as portas. Oh, glória, aleluia. Né, irmão Claudines? E sem falar que quanto o sacolão for maior, maior é a profetada, hein? Pois é, isso é muito sério. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam entender que Deus não é brincadeira. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu há poucos dias atrás. Com muita liberdade, o pastor é meu amigo, vou citar o nome dele, pastor Marco Ritella. Ele estava em um momento de dificuldade dessa pandemia. Chegou um traficante lá, desviado. Disse: pastor, eu vim aqui porque Deus falou para mim vir aqui. O senhor está passando dificuldade, eu vim trazer uma oferta para o senhor aqui. E deu R$1.000 para ele, na mão dele. Ele pegou o dinheiro na mão, agradeceu, fez uma oração de agradecimento. E quando o traficante saiu da casa dele, que ele dobrou o joelho, Deus falou assim: leva na casa dele e devolve agora. Devolve esse dinheiro, que esse dinheiro é de sangue. Esse dinheiro é de sangue. Ele chamou a esposa e falou: meu bem, vamos levar esse dinheiro de volta. E ela disse: mas misericórdia. Por quê? Porque Deus falou que é dinheiro de sangue. Ela falou: meu Deus, então vamos. Pegou a esposa e voltou e foi atrás da pessoa e falou: olha, Deus mandou devolver esse dinheiro para você. Mas o que aconteceu, pastor? Deus sabe. Você também sabe por quê. Aí ele abaixou a cabeça e ficou meio triste. E o pastor falou assim: se você não consertar sua vida, você vai morrer. Sabe o que aconteceu? Ele foi morto pelo comando. Está morto. Isso agora há poucos dias. Pastor Marcos Ritella, meu amigo pessoal. Então, o que eu estou falando aqui é muito verdadeiro, muito sério. Os profetas da conveniência estão por aí. Profetas que profetizam por conveniência, porque é agradável para as pessoas profetizar coisas boas. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir os teus caminhos. Oh, mistério, glória a Deus. Então, cuidado. E tem pessoa, pastor Cristiano, que só corre atrás de profeta, né? Corra atrás de profeta.
E quem corre atrás de profeta acaba recebendo uma profetada. Então, querido irmão, irmã, meu amado superintendente da escola dominical, professor, aluno que está nos assistindo, cultive uma vida digna, porque a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Esta é a palavra revelada divina que vai dar direção, nos levar à presença e aos conceitos divinos para uma vida edificada em Deus. Vamos correr, que nós já estamos com quantos minutos? Aí 40 minutos de gravação. Vamos correr aí, meus queridos. Não quero que essa gravação fique muito extensa, tá? Parte de, ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes, enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras ouvir as verdadeiras anunciadas por Jeremias. Ou seja, os profetas vinham, enganavam o povo, Jeremias vinha e falava a profecia verdadeira e o povo ficava, né, afligido com isso. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Não se esqueça, todo falso profeta sempre vai ter heresia para o teu coração. Vai encher o teu coração de coisas más, viu? Coisas que vão desviar a sua atenção e a sua visão da direção certa. E o que prevalece é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. A palavra é a regra da nossa fé. Ela é a regra da nossa fé. A Bíblia Sagrada, ela nos direciona, nos inspira, nos fortalece, nos instrui, nos qualifica, nos capacita. Ela é luz para aqueles que estão em trevas, ela é direção para aquele que está perdido, ela é conforto para aquele que está aflito, ela é alegria para aquele que está triste. Então é a Bíblia que vai nos fortalecer. Nós finalizamos então o ponto aqui, o tópico que fala sobre o Velho Testamento, e vamos partir para o segundo ponto, que é no Novo Testamento. Jezabel advertiu o anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome de Isabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Tá? Então aqui nós temos uma visão clara. Eu não vou entrar nos textos históricos aqui, tá bom? Mas dizer a você que inúmeros pecados, até sexuais, estavam sendo declaradamente expostos por causa dessa falsa profetisa que surgiu na igreja da Ásia Menor. Então nós devemos tomar muito cuidado. Nós temos sim muitos pseudos profetas que vêm enganando, dizendo: olha, Deus me revelou que é para ficar com você, não vai ter problema, e aquela coisa toda. Isso na área sentimental. Então tome cuidado, porque existem muitos falsos profetas que estão surgindo para enganar a sua vida no seu sentimento emocional. Tá bom? Existem muitos irmãos solitários, muitas irmãs solitárias que estão aí sofrendo. Nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. B. A Bíblia adverte nos últimos tempos que aparecerão falsos profetas. Mateus 24, versículo 11, versículo 24. O espírito do anticristo estará então operando grandemente. 1 João 2,18, 4, versículo 2 e 3. E fará esses falsos profetas operarem sinais de mentira, com todo engano e injustiça. Professor Claudines, está acontecendo isso nos nossos dias? Com certeza, hein? Hoje em dia, principalmente, o que tem aumentado hoje de falso profeta, principalmente até que algumas igrejas neopentecostais, que tem muito surgido no nosso meio, eles ungem tanta coisa, a rosa ungida, até a Bíblia ungida, pastor Cristiano. O óleo da Bíblia, ele pega aquela Bíblia nova e coloca dentro de um balde de azeite e vende. Os falsos profetas acontece esse tipo de coisa. Isso é o que nós chamamos de sincretismo religioso, né? Isso aconteceu na época do helenismo, onde era um grande sistema de implicações religiosas, de sistemas de liturgias e rituais, e que se implicava a um panteão de demônios terrível no meio da população. Então o sincretismo religioso era alguma coisa para que as pessoas se apegassem e pudessem colocar a sua fé naquilo, né? Então nós temos aí esses símbolos que essas pessoas criam. Elas colocam aí fitinhas vermelhas, fitinha branca, fitinha amarela, rosa, lenço e tantas outras coisas, tá? Chaveirinho, martelinho. Ixi, é tanta heresia, irmão, que não tem nem como a gente citar tudo aqui. Vassoura ungida, caneta ungida. Pastor Cristiano, até que é transmissão de unção, de poder. Eu vou transmitir unção.
aí começa como se fosse eletrização, eletrizando um ou outro, se encosta, receba. Na verdade, eles estão falando aí aquilo que eu vou transferir aquilo que eu recebi para a tua vida. Isto. É transferência de unção, né? Isso é uma heresia pesada que nós temos aí nesses dias atuais. E a unção vem da onde? A unção vem de Deus, né? Atos 1:8 já revela isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que vem de Deus. E ser-me-eis, né? Testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A unção vem de Deus. 1 João diz que vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Então nós precisamos ter a presença de Deus para vivenciar a graça divina sobre nós e a revelação da palavra verdadeira, evitando estes caminhos tortuosos desses falsos profetas, né? Pastor, mas aquela igreja lá está acontecendo milagre. Amém, irmão. É a fé daquela pessoa que foi lá. Aquela pessoa teve fé, convicção que ia receber o milagre e vai receber mesmo, tá? Mas existem muitos enganadores, defraudadores, homens que querem só corromper as pessoas, a sua fé, sua convicção. Uma outra coisa, pastor Cristiano, é precisamente, especificamente, Jesus curar só num culto de cura e libertação? Eu acredito que não, pastor Cristiano. O que o senhor me diz? Porque todo culto é um culto de libertação. Todo culto não é um culto de libertação. Todo culto é um culto da manifestação do poder de Deus. Não é que todo culto é um culto de libertação. Todo culto é um culto onde Deus se revela. Onde Deus se faz presente, onde Deus está. A Bíblia diz que aí os milagres vão se manifestar. Desde que o pastor, o obreiro, que seja, ore para a manifestação deste milagre. E se naquela noite promissora e gloriosa de Deus, e se ele quiser revelar a sua glória sobre o povo, vai acontecer milagres extraordinários. E todos vão se jubilar e se alegrar, né? Porque todo culto o Senhor está presente. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, eu estou ali no meio deles, tá? Então não quer dizer que há um culto específico para culto de libertação. Não, todo culto é o culto onde Deus vai se revelar com o seu poder glorioso. E Deus pode libertar, pode curar, pode fazer milagres e coisas. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, tudo aquilo que implica-se ao poder que vem dele mesmo, né? O que vem dele mesmo, que se procede dele mesmo, é a unção, o poder, a cura, a manifestação da sua glória, a revelação, profecia, ciência, conhecimento, vem tudo dele, provém ele é a fonte, né? Ele é a fonte. Pastor Cristiano, nós estamos falando sobre o profeta do Novo Testamento. O senhor vai entrar agora aí, né? Ou já está no assunto? Sim, o profeta do Novo Testamento. Nós temos várias, porque Deus usou como hoje, é possível ter profeta hoje? Como ser um profeta? Muito bem. Então perceba, queridos, que nós estamos desenvolvendo um sentimento divino de forma muito expressiva e nós precisamos, de forma clara, estabelecer os princípios de Deus. E Deus, ele se revela. Nesses últimos tempos, Deus usa muitos. Na igreja do Novo Testamento, existem muitos homens usados por Deus, que Deus usa para falar, entregar a mensagem. Mas o ministério profético, como no Antigo Testamento, não temos mais. Nós temos pessoas que são usadas por Deus em profecia, mas não denominadas literalmente como um profeta, porta-voz de Deus, como no Antigo Testamento. Mas como um dom de profecia, né? Como Porque um o dom. último profeta usou até João Batista, em sessão a Cristo. E Deus usa alguns por um dom de profeta. Como um dom de profecia e revelação, né? A revelação divina vem, Deus fala e se manifesta de forma poderosa. Queridos, estamos finalizando, tá? Nós temos aqui um tópico muito importante. Para finalizar o terceiro tópico aqui, o quarto. 5 tópicos, né? Nós temos aqui. E vamos estar analisando todos esses pontos de forma proeminente em nome do Senhor Jesus. Tá? O nosso próximo tópico, é o terceiro, devemos julgar as profecias. Pois bem, amados irmãos, o professor Claudines teve que dar uma saída, mas na próxima aula estará conosco mais uma vez, tá? Vamos continuar aqui nosso terceiro tópico, devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. É o primeiro subtópico desse ponto. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios 7. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar.
Segundo subtópico, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais. E também como se deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Pois bem, olha só. No primeiro subtópico, nós temos aqui a expressão clara, que Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito. É evidente que Deus quer que a igreja esteja revestida com seus dons espirituais. A igreja precisa experimentar os dons espirituais, né? Vivenciar esse poder, essa glória que vem do alto. Mas também é necessário seguir com zelo a questão dos dons, né? E principalmente o dom de profetizar. Porque a profecia é algo que Deus manifesta através de um servo fiel a ele, para transmitir uma mensagem de exortação, de conselho ou também de conforto, né, ao coração do indivíduo a qual a mensagem é retratada. Então nós precisamos estar cuidando para isso, que a igreja se mantenha vívida, fiel e experimentando esse poderoso revestimento de poder na sua história, também que é o dom de profetizar. Então, o despertamento aqui no segundo subtópico, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de línguas, interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário, diz o comentarista, que a igreja esteja bem doutrinada, ou seja, bem instruída, para não estar passando por problemas por causa das questões das profecias ditas e pronunciadas nas igrejas. Então Deus vai nos orientar e nos dar a direção certa através da sua palavra. É muito importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela vai desenvolver o contexto prático para nós vivenciarmos a gloriosa presença do Espírito Santo em nossa vida. Então nós devemos estar sendo capazes, tá? Capazes de discernir bem aquilo que Deus mandou sobre o ser humano, tá bom? Então, cuidado, tá? Ao desenvolver a sua prática de fé e se esquecer daquilo que é necessário, que é exercer o nosso ministério com a nossa fé viva em Cristo, não transmitindo aí um sistema de interpretação errônea, né? E sermos considerados aí anátemas e também promulgadores de heresias. Então nós devemos tomar muito cuidado. Então devemos manter atitudes certas, né? Contribuir com a presença do Espírito Santo na nossa vida através da santidade, exercer o dom de Deus na nossa vida conforme o que é útil para o crescimento da obra de Deus. E evidentemente o Espírito Santo estará nos abençoando de forma poderosa e criteriosa em prol do seu reino. Amém, queridos? Glória a Deus. É apenas um resumo, né, para você poder estar tendo uma direção aí na sua aula. Então, o tópico 4 nos fala que devemos julgar as profecias. Por que devemos julgar as profecias, né? Então, o subtópico 1 diz porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Nós devemos julgar, examinar, para não termos aí consequências graves por não conhecermos bem as Escrituras. Outro ponto muito importante a se entender, porque os que profetizam são sujeitos a falhas, porque são seres humanos, né? Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Então, frutos e obras devem andar juntos, como ouvimos o professor Claudino falando no começo aqui da nossa gravação.
Tá? Então devemos tomar muito cuidado, deve-se ter um equilíbrio, tá? Um equilíbrio. Pelos seus frutos conhecereis a árvore, né? A árvore vai ser conhecida pelos seus frutos. Terceiro, por que pode haver conhecimento prévio dos fatos? Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa, para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. Isso aqui é muito sério. As pessoas ficam cultivando aí ou procurando pesquisar a vida dos outros e depois querem profetizar ou dizer que sonharam. Isso é muito sério, devemos tomar muito cuidado com isso. O conteúdo da mensagem é influenciador quando está errado. Outra coisa importante também é que a Bíblia, ela tem que se revelar na vida do homem, a palavra de Deus. Jeremias 23, 28 diz que tem a palha com o trigo. O que tem a palha com o trigo, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza, então nós devemos tomar muito cuidado. O cara está tirando suas opiniões próprias e diz que é profeta de Deus, conhecendo toda a sua história na congregação que você vive ou no setor que você congrega. Então, quando a Bíblia dá o exemplo, quando o profeta Natan entregou por conta própria a mensagem profética ao rei Davi, 2 Samuel 7,2, diz aqui o texto, porém Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada, ou seja, Deus não aceitou que ele falasse por si próprio. Quando Deus fala, Deus se compromete. Então Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se engane. Então quando Deus fala, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Quarto tópico, existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem, profética seja ser influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Isso aqui é muito sério, né? Aí esse profeta mentiroso, disseminador de mentiras, usado por um espírito maligno, profetizando mentiras, engano no meio do povo. Devemos julgar as profecias, porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos à falha. Então, por isso, podem ter conhecimento prévio dos fatos ou estarem sob a influência do diabo, influência maligna. Estejamos alertas a esse tópico aqui tão importante. Quinto ponto, né, tópico da lição, como devemos julgar as profecias. Examinando as Escrituras, tudo deve ser pautado pela palavra de Deus. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, né, segundo Amós. A palavra de Deus é perfeita, segundo o salmista. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada, deve ser rejeitada, pois é anátema. Tá? Então nós devemos tomar cuidado e examinar toda a profecia pela palavra de Deus. Segundo tópico, subtópico, através do dom de discernimento de espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus o dom do discernimento. Discernir bem. Aprender a discernir aquilo que está sendo dito, falado, profetizado. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece a prática, conhece e pratica a sua palavra, e tem comunhão com os outros. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias. O crente que é ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Então, nós sabemos bem quando Deus se revela para nós, né, irmãos? Você deve alertar seus alunos que Deus sempre fala da forma que nós devemos entender. Então, quando você pedir para que Deus fale com você, peça uma prova, faça uma prova com Deus. Peça para que Deus use algumas palavras firmes, que você vai entender que é Ele que está falando. Tá? Então, peça uma prova que você vai reconhecer que é Deus falando com você. Terceiro subtópico, a profecia se conhece pelo seu sabor. Também o sotaque tem de quem fala, faça com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare cibolete com chibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm em razão de costume os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, nós vamos estar orando para que Deus nos dê a direção certa, né? A orientação correta. Porque o verdadeiro profeta falava em nome do Senhor dos Exércitos e não tinha como confundir isso, né? Deus falava e você entender que era Deus que estava falando.
Então, as palavras anunciadas pelos profetas deviam estar em conformidade com a palavra divina, como falamos aqui, e as profecias teriam que ter necessariamente um cumprimento real, um cumprimento pleno. Tá? Se o profeta tentasse levar os israelitas ao erro, seria considerado imediatamente um impostor, um falsário, um enganador. E aqui no tempo presente, da mesma maneira. Então, no sexto ponto, conclusão, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espiritual são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Então, Deus usa os seus servos conforme a sua plena vontade. Ele vai usar você, ou usar uma pessoa que você conhece, desde que seja pautada na plena verdade do Senhor Deus através da sua vida. Quando provamos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, da outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Então, quando você faz prova da profecia, você vai corrigir de forma plena os erros que a pessoa usou quando se fez ou se colocou na posição de um profeta, de um revelador, né? Com as suas revelações. É complicado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em terceiro, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus por meio delas, da forma que Deus quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. Então, quando você tem o discernimento, você vai provar o que é bom, discernir aquilo que é de Deus, e o que não for você tira e aguarda o cumprimento das profecias do eterno Deus. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, Deus possa estar fortalecendo a sua fé, que possamos estar vivenciando os princípios divinos. Ser como Neemias, né? Desde agora ele estende assim a sua visão, né? Dos tempos em que ele viveu, revelando para nós seu sentimento, dizendo que a veracidade de Deus está pautada no discernimento, examinando a profecia, tirando aquilo que realmente você entende que é o Senhor e aquilo que aparentemente só é a mente humana formada ou uma inspiração diabólica através da pessoa. Então nós devemos cuidar para que Deus nos guarde e nos livre, e destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas deste tempo presente. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente, e até a próxima lição, se o Senhor Deus assim nos permitir.